Canal Spoiler News. Política. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, pode cair por causa do escândalo das candidaturas laranjas do PSL. Na terça-feira 12, Bebiano negou, em entrevista ao jornal O Globo, que seja o pivô de uma crise no governo. Ele afirmou: não existe crise nenhuma. Só hoje falei 3 vezes com o presidente. Segundo Bebiano, ele se comunicou com o presidente por meio de um aplicativo de mensagens que foi confrontado por Carlos Bolsonaro em seu Twitter. Carlos disse ser mentira a afirmativa do ministro, de ter falado com o presidente Bolsonaro por 3 vezes. Ouça a rádio Band News FM falando sobre o caso. E logo após, assista a entrevista de Bolsonaro, dada à TV Record, falando sobre o caso Bebiano. A Secretaria-Geral da Presidência negou a existência de uma crise no governo, diz que tinha conversado com Bolsonaro pelo menos 3 vezes. Depois, Carlos Bolsonaro, um dos filhos do presidente, falou que a afirmação é uma mentira absoluta e divulgou uma conversa do pai com o ministro. Gustavo, tá complicado eu conversar ainda, então não vou falar com ninguém, a não ser estritamente o essencial. E estou em fase final aqui de exames para possível baixa hoje, tá ok? Boa sorte aí. Toda a polêmica começou depois de uma reportagem que mostra que Bebiano, então presidente do PSL, liberou R$400 mil de dinheiro público do fundo partidário para uma candidata laranja de Pernambuco. Maria de Lourdes Paixão tentou uma vaga na Câmara Federal, teve apenas 274 votos. E a gente vai conversar daqui a pouquinho com um dos líderes do PSL para falar mais sobre esse assunto, para falar sobre a crise no próprio partido e também no governo Jair Bolsonaro. Agora, seria muito interessante para o ouvinte, para o cidadão, para o eleitor saber o que eventualmente Bebiano gostaria de ter dito, ou disse que disse, né, a Jair Bolsonaro. Nossos microfones aqui da Band News FM estão à disposição do ministro, né, da Secretaria-Geral da Presidência, para que ele possa dar a sua versão do caso. Por enquanto, está saindo como mentiroso dessa história. É um movimento de crise, é um movimento que preocupa o governo como um todo, porque pode representar uma primeira baixa na equipe ministerial, e o clima está tenso dentro do PSL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, né? O alvo de toda essa crise é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Bebiano, que foi, aliás, presidente do PSL durante o período da campanha. O próprio presidente Jair Bolsonaro já disse em entrevista que se o ministro estiver envolvido no caso das candidaturas de laranjas do PSL, ele vai ser demitido. Bolsonaro afirmou à TV Record que Bebiano, se ele estiver logicamente responsabilizado, lamentavelmente o destino não pode ser outro, a não ser a volta às origens dele, indicando aí nas palavras do presidente, né, essa possibilidade de demissão. O presidente também anunciou que pediu ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, que abra um procedimento para investigar as denúncias no âmbito da Polícia Federal. Hoje, aqui em Brasília, o Moro confirmou a abertura desse inquérito, disse que eventuais responsabilidades vão ser definidas. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, endossou uma fala do próprio filho dele, o Carlos Bolsonaro, de que Bebiano mentiu ao dizer que conversou por 3 vezes com o presidente na terça-feira, né? O Carlos Bolsonaro publicou um áudio em que o presidente diz a Bebiano que está complicado conversar, que ele não iria falar com ninguém, a não ser o estritamente essencial. E o grande problema é que o próprio Bebiano já tinha informado à imprensa que tinha falado 3 vezes com o presidente, justamente para tentar ali diminuir qualquer perspectiva de que ele estaria protagonizando um clima de instabilidade, de crise no Palácio do Planalto. O Bebiano não está no Planalto neste momento. Na agenda do chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, havia uma reunião com o Bebiano e outros ministros, mas a informação que a gente tem da assessoria é que o ministro não foi ao Planalto, mas que deve ir agora no horário de almoço. Mas e quanto ao fato de quem presidiu o partido durante o período eleitoral ser hoje um dos seus ministros? Se tiver envolvido, logicamente, e responsabilizado, lamentavelmente, o destino não pode ser outro a não ser voltar eu
as suas origens. O senhor chegou a falar com o Bebiano a respeito Em nenhum disso? momento conversei com ele. Saiu em parte da imprensa que o senhor teria feito telefonemas de dentro do hospital a respeito desse assunto. Mentira, sabe por que é mentira? Porque eu determinei que a Polícia Federal investigasse. Eu poderia ter dado um telefonema para o Sérgio Moro, que eu sou chefe dele, mas jamais farei isso, muito pelo contrário. Determinei ao Sérgio Moro que, dentro da sua esfera de atribuição, se fosse possível investigar. E está sendo investigado. Houve algum desconforto nesse período em relação à classe política, ou mesmo entre seus filhos? Olha, parte da mídia tenta me jogar contra meus filhos contra... Até pintou notícia na mídia durante a minha estadia, vamos assim dizer, aqui no Albert Einstein, de que os generais queriam que o Mourão assumisse e eu me afastasse. Isso não houve, isso não ocorreu. Estamos muito bem, o governo está indo muito bem, graças a Deus, em especial no tocante a esse entendimento entre nós. Presidente, mais uma vez, obrigado pela entrevista. Obrigado, Ada. Satisfação. E o filho do presidente, vereador Carlos Bolsonaro, desmentiu o ministro da Secretaria-Geral de Governo, Gustavo Bebiano. O ministro disse que havia conversado com o presidente sobre a suposta liberação de verbas partidárias para candidaturas laranjas do PSL. O ministro Gustavo Bebiano afirmou que conversou por 3 vezes com o presidente Bolsonaro quando ele ainda estava internado em São Paulo. O assunto seria a liberação de verbas para candidaturas de fachada do partido do presidente, o PSL. Mas o filho do presidente, Carlos Bolsonaro, desmentiu a informação. Canal Spoiler News. Para se manter atualizado e ser notificado com novas notícias, se inscreva no canal, ative o sininho e participe nos comentários. Se gostou, dê um like. Nos ajude divulgando o trabalho. Agradecemos pela sua participação.